E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tipos de comunicação e também nós vamos falar sobre os obstáculos da comunicação. Após determinar que tipo de interlocutor e a maneira que você pode afetar o interlocutor, você deve ficar atento para o tipo de classificação que a mensagem pode ter, que as mensagens podem ter, que são muitas. Primeiro, quanto ao número e a natureza dos elementos da comunicação. A comunicação pode ser interpessoal, que é entre uma pessoa e outra, né? Entre duas pessoas principalmente. Intergrupal, que é aquela que é entre grupos de pessoas, né? Dois grupos que se relacionam, uma mensagem intergrupal. E a comunicação então, também pode ser institucional, é aquela que se dá entre duas instituições diferentes, como por exemplo o governo, as empresas, as escolas e o ministério, ou estudantes e instituição. Aí você tem vários modelos de comunicação institucional. Pelos meios empregados na transmissão da mensagem, você pode ter uma comunicação direta, que é a comunicação que se dá entre duas pessoas ou mais de duas pessoas de maneira direta, sem nenhum intermediário, seja ele artificial ou pessoal. Por exemplo, você falando para uma outra pessoa sobre ela própria, aí você tem uma mensagem direta. Em cadeia, seria aquela em que há um encadeamento da mensagem entre um primeiro emissor, um receptor intermediário, que passa adiante a mensagem em cadeia. Por exemplo, você deixar o recado para uma pessoa nas mãos de outra pessoa. Então você teve um encadeamento de mensagem aí. E a indireta, que é quando você tem um intermediário artificial entre o emissor e o receptor. Por exemplo, essa nossa mensagem aqui eu estou transmitindo para vocês, mas vocês estão recebendo de maneira indireta através de um veículo eletrônico. Em relação aos receptores primários e ao destinatário último das mensagens, nós temos a comunicação pessoal, que é quando você transmite a mensagem para uma pessoa diretamente. A grupal, que é quando você transmite a mensagem para um grupo, mas ela é direcionada para uma pessoa específica. E a comunicação de massa, que é quando você transmite uma mensagem para um amplo público e essa mensagem se dirige a um público específico. Então você tem aí três níveis diferentes. O primeiro, você passa a mensagem para a pessoa. O segundo, você passa a mensagem para um grupo, mas quem está destinado à mensagem é uma pessoa específica. E o terceiro, de massa, você passa a mensagem para um grande público, mas essa mensagem se destina a um público específico. Quanto a o tipo de mensagem, né? A mensagem pode ser sensorial, pode ser racional, pode ser informativa, opinativa, recreativa, educativa e econômica, além de política, filosófica ou ideológica também. O primeiro tipo de mensagem é a sensorial. Sensorial significa que há um estímulo dos sentidos, né? O tato, a audição, o olfato, a degustação, a visão, são todos estímulos sensoriais. Um exemplo de mensagem sensorial visual seria uma obra de arte. Essa obra de arte aqui, ela transmite uma mensagem para você que é visual. Ela transmite sensações que são visuais. Essa aqui também é uma mensagem visual. Há todo um aspecto visual aqui que, independente de você ver o nome que está escrito, há uma parte que é um estímulo apenas visual, sensorial. Temos aqui também um estímulo auditivo como exemplo. Vocês conhecem esse som? É uma mensagem auditiva. Você ouve essa música e lembra de alguma coisa. Mensagem racional é aquela onde há um argumento lógico e racional. No caso, você pode pegar e argumentar com a pessoa que é perigoso beber e dirigir depois, porque ela pode sofrer um acidente. Novo, argumentação. Por que é perigoso? Por que você pode sofrer um acidente? A mensagem informativa, ela é meramente uma transmissão de informação. Por exemplo, você pegar e informar uma pessoa: cuidado, na próxima esquina vai ter uma blitz da polícia. Apenas uma informação, não há argumentação nenhuma. A mensagem opinativa tem um aspecto de pessoas com opiniões diferentes transmitindo a mesma mensagem sobre o mesmo tema. Então,
nós temos, por exemplo, os médicos, né? Eles opinam sobre que procedimentos um paciente pode seguir. Dentro das empresas você tem também esse tipo de opinião, né? Dos diretores que podem pegar e dar opiniões diferentes sobre o mesmo problema a ser resolvido. A mensagem é opinativa porque transmite uma opinião. A mensagem recreativa é aquela que entretém, é aquela que transmite uma mensagem recreativa mesmo. No caso, você tem um show, você tem uma piada que é contada, uma apresentação que serve apenas para entreter as pessoas. A mensagem educativa, que seria o exemplo das nossas aulas, ou até mesmo desse vídeo, ela tem uma intenção que é educativa, que é formativa da pessoa. A mensagem econômica é aquela que transmite dados econômicos, né? Transmite informações financeiras, índices econômicos, índices de inflação, cotações do dólar, do euro. Todas essas informações, índice de bolsa de valores, são mensagens econômicas. A mensagem político-filosófica ou ideológica também tem um aspecto de transmitir algum ideal, ideias que um grupo político ou até mesmo uma pessoa transmitem sobre si próprio, sobre a conjuntura atual. São mensagens políticas ou filosóficas. A comunicação ainda pode ser instrumental, consumatória ou acidental. Instrumental é aquela na qual a comunicação tem uma meta a ser atingida, um objetivo a ser atingido, então ela é instrumento para alguma coisa. A comunicação consumatória é aquela na qual a pessoa expressa apenas um sentimento, algo que queria expressar com muita força, com muita vitalidade e é expressa, como por exemplo um grito de gol durante uma partida de futebol. E a comunicação acidental é aquela que nós fazemos por engano, certo? A maior parte das vezes nós estamos nos comunicando e nós erramos, como eu erro aqui e gaguejo, isso aí é uma mensagem acidental. Ou então quando você está tentando demonstrar interesse de uma coisa, mas aí você expressa desinteresse com seus olhares, com o seu corpo, com coçando a cabeça. Todos são mensagens, são comunicações acidentais. Quanto ao número de receptores, a comunicação pode ser monádica ou diádica. Monádica é o famoso monólogo, é a pessoa tendo apenas um receptor, que é ela própria, e a diádica é aquela que tem 2 receptores no mínimo, né, que transmite e recebe, são pessoas diferentes. Quanto à natureza da comunicação, ela pode ser ativa ou passiva. Ativa é a comunicação que estimula a resposta do receptor, então há uma ativação do receptor para responder, e a passiva é aquela que não estimula nenhuma resposta do receptor, então gera uma passividade do receptor. Quanto à temporalidade, a comunicação pode ser imediata ou mediata. Imediata é aquela comunicação que a resposta é dada imediatamente após a emissão. Então, num diálogo entre 2 pessoas, ao vivo, né, ou por telefone também, as pessoas trocam mensagens, uma fala, outra responde de maneira imediata. Não há lapso de tempo, a ideia é essa, não há lapso de tempo. Já a mediata, há um lapso de tempo entre a pergunta e a resposta, entre a emissão e a recepção e o feedback, né, o retorno. Então, nesse caso, você tem, por exemplo, uma mensagem de e-mail, uma carta, um bilhete deixado na mão de uma pessoa. A resposta demora a chegar ao receptor de volta. Quanto à motivação, a comunicação pode ser espontânea, forçada ou reestimulada. A espontânea é aquela na qual o emissor estimula espontaneamente o receptor a produzir uma resposta. Então, espontaneamente, sem nenhuma exigência, o receptor responde aquilo que foi exigido. A comunicação forçada é aquela na qual o receptor é forçado a dar uma resposta ao emissor. Nós temos aí, por exemplo, o uso de autoridade da polícia ou de um professor ou alguém com maior autoridade que simplesmente força uma resposta daquele que está recebendo a mensagem. E a comunicação reestimulada é aquela na qual se estimula novamente para que o receptor emita uma resposta, seja a partir de uma comunicação forçada ou seja a partir de uma espontânea. Mas a ideia é que se reestimula, é você perguntar novamente, é você estimular para que a pessoa se expresse mais. Os obstáculos e as barreiras da comunicação, né, ou as barreiras da comunicação, são de 2 tipos. As barreiras de personalidade e as barreiras de linguagem.
As barreiras de personalidade são de 5 tipos básicos. A autossuficiência, que é quando o indivíduo já acha que sabe um assunto ou um tema e aí se recusa ou não se preocupa em prestar atenção, então ele cria um obstáculo, uma barreira à comunicação. O congelamento de avaliação é aquela barreira na qual você emite ou faz uma avaliação sobre uma coisa, sobre uma pessoa, sobre uma empresa, sobre um produto, e aí não permite uma nova avaliação, então você congela aquela avaliação, então novamente cria um obstáculo à comunicação. A diferença entre aspectos objetivos e subjetivos da pessoa também é um obstáculo à comunicação. Seria o caso de uma pessoa se apresentar de um jeito na sociedade, da empresa, enquanto o seu aspecto interno, o seu aspecto subjetivo é muito diferente do objetivo. Então a tendência seria, em várias ocasiões, aparecerem obstáculos, barreiras ao que ela está dizendo, né? Seriam os atos falhos, por exemplo, que acontecem constantemente com pessoas que expressam aquilo que não são. A geografite é o obstáculo à comunicação no qual as pessoas seguiam muito mais pelos estereótipos, pelos mapas, pelas representações, pelos modelos, do que realmente pela realidade, pelos fatos, pelos territórios, ou pelas pessoas mesmo, seguiam pelos modelos. Seria o exemplo de você se guiar na hora de uma comunicação para um público-alvo específico, achar que todo cigano é bandido, ou que toda pessoa de escolaridade baixa é pobre, ou toda mulher é fraca. São todos estereótipos que, se você pratica eles, você acaba praticando uma barreira para se comunicar com as pessoas e com outras sobre esses grupos, sobre essas pessoas. A tendência à complicação seria o obstáculo à barreira de personalidade, na qual simplesmente as pessoas tendem a complicar suas vidas com elementos complexos, né? Em vez de se manter simples, as pessoas se mantêm buscando coisas complexas. Os obstáculos ou barreiras de linguagem são muitos. Nós temos aqui 5 para exemplificar, né, dentre muitos outros. A polissemia, que são os múltiplos significados das palavras, né? O exemplo que nós sempre damos é o de a palavra manga, que pode se referir a uma parte da roupa, pode se referir à fruta, pode se referir ao pasto, pode ser a múltiplos significados. A palavra abacaxi, que nós já falamos também na nossa aula sobre denotação e conotação, serve também de exemplo aqui. Palavras abstratas, seria o descuido com palavras abstratas, seria o obstáculo à comunicação, é você, por querer usar palavras difíceis em algumas ocasiões, isso também causa barreiras na comunicação, o que muitas vezes é ignorado pelas pessoas que simplesmente ouvem palavras e reproduzem sem saber o seu significado. A indiscriminação é a barreira de comunicação na qual o indivíduo não discrimina exatamente aquilo sobre o que está falando. Então, muito comum seria a indiscriminação de hora, 8 horas da manhã ou 8 horas da noite, ou então de uma localização de uma empresa, por exemplo, que tem o mesmo nome, mas você não discrimina em qual unidade. Nosso exemplo também, você embarca com alguém aqui na cidade de Salvador no Bom Preço e não discrimina qual. Tem dezenas. Ou então, mais simples, né? Você marca num shopping center e não diz qual. Então você não discrimina, é uma indiscriminação. As gírias também são falhas de linguagem, porque as gírias são partes da linguagem, partes vivas da linguagem, mas que não necessariamente são dominadas por todas as pessoas. Então as pessoas não são obrigadas a conhecer as gírias de outros grupos. Então quando você se expressa com gírias, você pode causar também barreiras à comunicação. E também os rodeios, que são as maneiras que você usa para cobrir o silêncio às vezes. O Zé, não é, então, entendeu? Todos esses vícios que a gente usa para cobrir o silêncio da comunicação são rodeios que muitas vezes nós utilizamos e demoramos de transmitir aquilo que queremos. 2 recomendações para concluir essa aula. Primeiro, ficar atento aos tipos de comunicação, porque como são muitas as classificações, muitas vezes você pode se expressar melhor conhecendo as classificações. E segundo, saber ouvir,
treinar o ouvido para escutar outras pessoas, ou as mensagens dos meios de comunicação, e daí superar as barreiras que vão aparecendo, e são comuns, né? É da natureza da comunicação haver ruídos, haver barreiras. O que nós podemos fazer para aprimorar a nossa comunicação é aprender a lidar com essas barreiras e a superá-las. Muito bem, essa foi nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula nós continuamos com mais um tema de comunicação e comunicação empresarial. Até mais!